Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 11, São Lucas, versículo 23. Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Podeis assentar. Para externar minha gratidão, meu Deus, mais uma vez, poder externar minha gratidão a Deus, meus familiares, minha esposa, que sempre tem me apoiado, o nosso sobrinho, amigo, músico, Samuel, com a qual tem sempre dado esse apoio aqui, quero ser grato, enfim, agradecer. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem, quero falar sobre o título dessa mensagem, ou o nome dessa mensagem, eu quero colocar sobre neutralidade. Neutralidade. E o tema qual eu quero estar discorrendo com a igreja, quero estar ministrando nessa noite é o perigoso engano da neutralidade. Este é o tema, o perigoso engano da neutralidade. Neutralidade, aleluia, neutralidade significa que não toma posição, ou seja, quando a pessoa neutra, ela não toma posição, nem a favor, nem contra, é quem evita, a pessoa que evita envolver-se com alguém ou com algo. Pessoa neutra na obra de Deus, ela evita se envolver com Jesus Cristo, se envolver com Deus, ele evita se envolver com as coisas de Deus. Esta é uma pessoa neutra, é uma pessoa que tanto faz, tanto fez. Sinônimo de neutralidade, quer dizer, insensibilidade, indiferença, frieza. Ou seja, uma pessoa neutra é fria com relação às coisas de Deus. Ele é fria, ele é indiferente, ele é frio, ele é indiferente com a igreja. Ele não tem sensibilidade com relação à igreja, com relação à obra de Deus. Essa é uma pessoa que está correndo um sério perigo por causa da neutralidade. Neutralidade, o sinônimo de neutralidade é isso: insensibilidade, indiferença, frieza. A pessoa que está se tornando insensível ao Espírito Santo, insensível às coisas de Deus. E há um perigo na neutralidade. Por quê? Por que é perigoso a neutralidade? É uma pergunta que nos quer calar. Vários são os perigos da neutralidade, mas eu quero falar dos principais perigos da neutralidade. Tem vários, mas eu quero pontuar apenas alguns. Primeiro, qual o perigo da neutralidade? O primeiro perigo é quando eu me torno neutro, logo eu sou contra o Senhor Jesus Cristo. Este é um dos maiores perigos. Quando eu me torno neutro, quando eu sou frio com as coisas de Deus, com relação às coisas de Deus, quando eu sou indiferente com as coisas de Deus, eu estou sendo contra o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que ele fala, Lucas 11, 23. Quem não é por mim, é contra mim. Se eu estou frio com relação, aleluia, eu estou me tornando neutro, eu evito me envolver com as coisas de Deus, com o próprio Cristo, logo eu sou contra Ele. Este é um grande perigo. E tem muitas pessoas que estão se enganando a si mesmas, estão se enganando, pensando que está tudo bem. Não está tudo bem ser contra o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é claríssima com relação a isso. Não há
Não há como eu ser contra o Senhor e eu ser bem sucedido na vida. Eu espiritualmente eu estar bem é um engano. Pessoas se acomodando, se tornando frio ali, indiferente, se tornando indiferente, se tornando insensível às coisas de Deus. Jesus ele fala muito bem, ele pontua muito bem em João 3, e ele vai dizer no 17 por quê? Aleluia, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas para ser salvo, para salvar quem não é indiferente à sua obra, quem não é indiferente às suas coisas, quem não é indiferente às coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. E ele vai dizer que no versículo 20, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, porque as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tem gente que se torna indiferente achando que as obras dele, as más obras dele, não vai ser reprovada porque ele não está diante de Cristo, porque ele não está diante da luz. João 3, ainda no final do capítulo, versículo 36, João diz: todo aquele que crê no Filho, ou seja, que tem um Filho, tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho, ou seja, que é contra o Filho, não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Quem é contra o Filho de Deus, quem é frio com relação às coisas de Deus, à obra de Deus, quem é contra é indiferente à igreja que Cristo inaugurou na terra. Ele está sendo contra o próprio Cristo, o próprio Salvador. E não há como viver dessa forma. É engano, tem gente vivendo no engano. Tem gente vivendo no engano, achando que por ele ser indiferente, por ele ser insensível à obra, às coisas concernentes ao reino de Deus, por ele ser insensível, ele está isento de passar pelo julgamento de Deus, está enganado. Aleluia, Jesus ele está voltando e isto é perigoso. Isto é um engano da humanidade. Aleluia. O capítulo 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 22, Paulo vai dizer: ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Paulo pergunta: como é que nós vamos, se somos contra ele, nós estamos provocando o Senhor, estamos provocando a sua ira. Estamos, aleluia, irritando o próprio Salvador. Porventura, Paulo pergunta, porventura somos mais fortes ou mais poderosos do que ele? Isso é Bíblia, isso é bíblico, não tem como. Não há como. João 8, Jesus disse assim, aleluias. João 8,12, e a Bíblia diz assim: e Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz, aleluia, da vida. Quem não segue, quem é contra, quem ainda não decidiu seguir a Cristo, ele está em treva, ele não tem a luz da vida, ele é cego, ele é cego. Por isso que Provérbios 4, 18 e 19, no 4, 18 ele diz, Salomão escreve, ele diz assim, e ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, ou seja,
pode ser de madrugada quando nós levantamos, por mais escuro que esteja, mas ainda tem luz. E aí ele diz, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, ou seja, até ser meio-dia, até o sol estar resplandecendo, ou seja, o justo, ele vai caminhando, ele vai andando na presença de Deus, e logo, aleluia, Jesus Cristo está brilhando na vida dele, o Espírito Santo, aí ele começa a ter discernimento da vida, das coisas, porque, aleluia, ele fala até ser dia perfeito. Aí ele diz, não são assim os ímpios, ou seja, não são assim os incrédulos. Eles não sabem nem em que tropeça. Tem pessoas que não têm ideia de onde está tropeçando, o que está acontecendo na vida dele. Tem pessoas achando que tudo que está acontecendo não é normal, não é normal. É falta de discernimento. É falta de discernimento, e quem não é a favor de Cristo já é contra Ele, já está em trevas. No Evangelho de João, capítulo 12, o versículo 36, Jesus disse, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A pessoa só permanece nas trevas se quiser, porque o Senhor Jesus já enviou o seu Espírito, já enviou a sua palavra. Talvez no coração do homem, o homem não consegue crer, mas se clamar ao Senhor, pedir, Senhor, me ajuda, acrescenta no meu coração a fé necessária, Ele vai fazer com que o seu coração creia. Ele vai fazer com que não ande em trevas, não vive em trevas, não vive na cegueira espiritual, não vive na indiferença, na insensibilidade. Mas muitos estão preferindo viver dessa forma. Tem muitos que querem viver, não, tanto faz, tanto fez. Houve um homem que certa feita lavou as mãos, tem muita gente lavando as mãos. Houve um homem que poderia dizer, eu não permito isso. Não é dessa forma, ele preferiu lavar as mãos e pagou um alto preço. Os Pilatos pagou um alto preço. Mas na frente, quando você vai estudar a história, você vai ver que ele pagou um alto preço. E que Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus diz, conheço as tuas obras, ele escrevendo na igreja, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, causa náusea em Cristo, causa enjoo em Deus, em Cristo. Pessoa que quer ser indiferente, que é insensível à obra de Deus, ele está incorrendo nesse grande engano, achando que simplesmente porque ele não se envolve nas coisas de Deus, porque ele se mantém neutro de alguns assuntos, não se envolve nos assuntos de Deus, não se envolve com Cristo, ele pensa que está tudo bem na vida dele e não está. É um perigo se manter neutro na obra de Deus. Eu me mantendo neutro, eu estou sendo contra o Senhor Jesus. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso tomar uma posição. Não adianta eu querer lavar as minhas mãos como fez Pôncio Pilatos. Lá não estou nem aí. Deixa isso aí na mão dos outros. Está errado. É o que a Bíblia mostra. É o que a Bíblia mostra. Tem outros que querem fazer diferente, né? Mateus 27, 24, Pilatos lavou as mãos. Tem muitos
muitos fazendo isso, lavando as mãos, se tornando diferente a obra de Deus. Mas vai pagar um alto preço. Tiago diz que a pessoa enganando a si mesmo com um falso discurso. Temos que tomar um cuidado. Esse é um primeiro perigo que a pessoa está incorrendo quando se mantém neutro na obra de Deus. O segundo perigo que eu quero estar salientando e falando aqui. O segundo perigo, quando eu me torno neutro na obra de Deus, quando eu me torno indiferente, frio na obra de Deus. O segundo perigo da neutralidade. Quando eu me torno neutro, eu dou legalidade a Satanás para agir como bem entender em minha vida. Satanás tem plena liberdade para agir em nossas vidas. Quando o homem se torna indiferente à obra de Deus, indiferente, não quer se envolver com o Salvador, com Jesus Cristo, ele está dando legalidade para Satanás agir como bem entender na vida dele. É o que a Bíblia nos mostra, o capítulo 11. Capítulo 11, que nós lemos, versículo 24 ao 26. Jesus vai dizer assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos ou áridos, em outras traduções, ele diz buscando repouso e não o acha. Então diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ou seja, tem pessoas que vão às vezes na igreja e naquele momento às vezes é expulso. Demônios, espíritos imundos é expulso da pessoa. Mas a pessoa se mantém neutra, se mantém insensível, fria com relação às coisas de Deus. O espírito satânico tem legalidade sobre ele. Volta e vê que ele não se envolveu com as coisas de Deus, não se envolveu, aleluias, com a igreja, com a obra de Deus. Ele está lá desocupado, a sua mente está desocupada, vazia de Deus, sua alma, seu coração está vazio de Deus. Aquele demônio, aquele espírito imundo, ele vai traz 7 espíritos pior do que ele, e aí o estado daquela pessoa se torna pior, ou seja, porque há legalidade para Satanás agir na vida dele. Satanás aí age conforme bem entender. E só há uma forma de preencher isso aí. Está escrito em Efésios, lá no capítulo 1. Paulo ele vai nos ensinar, e ele diz, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Paulo diz assim: a fim de sermos para louvor de sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo e também nele, que vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Ou seja, quando você aceita Cristo, quando você envolve com Cristo, você se envolve na obra de Deus, o Espírito vem e sela, o Espírito vem no seu coração, na sua vida, na sua alma, vem habitar em você, e aí não há lugar para Satanás agir, não há legalidade para ele, não há como ele ocupar a sua vida, porque já está ocupada por Deus. É a única forma, aleluia, que o inimigo
inimigo não fazer, aleluia, que bem entender nas nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim: o Deus deste mundo cegou o entendimento dos ímpios, ou seja, do incrédulo, para que não tenha a sua mente resplandecida, ou seja, iluminada com o Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Satanás tem enganado a muito, tornado o coração de muitos insensível à obra de Deus. Estratégias que ele organiza para poder tornar uma pessoa fria, sem saber que às vezes é a legalidade que Satanás tem sobre a vida da pessoa e está trabalhando na mente dele. E Paulo nos aconselha na segunda carta, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: não ignoremos os ardis de Satanás, ou seja, ardil significa astúcia, estramóia, armadilha, manha, estratégia. Satanás tem manha para enganar, tem estratégia para enganar, ele é astucioso, ele tem habilidade para enganar o homem sem Deus. E muitos têm se enganado. Muitas pessoas têm sido enganadas por Satanás. Capítulo 2, Efésios 2, capítulo 2, a parte B, Paulo vai dizer assim que o espírito do príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência, ou seja, quem não se envolve com as coisas de Deus, quem age na vida dele é o espírito de Satanás, é o espírito do príncipe da potestade do ar, ou seja, é o espírito satânico que age nos filhos da desobediência, que age no mundo. E ele tem astúcia, habilidade para enganar. Por isso que quando Paulo combatia os falsos apóstolos, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele diz que não é de se admirar esses falsos apóstolos enganando, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura, se transforma em anjo de luz para enganar o homem. João, na segunda carta de João, o evangelista João, o apóstolo do amor, o versículo 7, na parte B, diz: muitos enganadores têm saído pelo mundo. Precisamos ter cuidado. O quantos enganadores têm enganado Pedro. Sua primeira carta, capítulo 2, ele vai dizer: amados, assim como houve no passado falsos profetas, haverão falsos doutores, ou seja, pessoas que ensinam, que introduzirão na igreja. Ele fala de forma sutil ou sorrateiramente, heresia de perdição, ao ponto de negar o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Salvador. Mas eles virão de mal a pior, vai chegar a destruição repentina sobre ele. E quem vive seguindo as doutrinas, os ensinamentos desses falsos ensinadores, que não tem nada a ver com a Bíblia, às vezes ensina de forma sutil. Assim é Satanás, de maneira sutil, de maneira quase imperceptível, ensina algo errado que não está de acordo com a Bíblia, é o que nós observamos hoje em dia. E daqui a pouco a pessoa está fria com relação à obra de Deus, com relação às coisas de Deus. E precisamos ter um cuidado. Paulo, ele vai nos ensinar, ele fala algo. Na sua primeira carta, capítulo 4, Paulo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizada
a própria consciência, a própria mente. Paulo está dizendo muitos, o Espírito Santo diz que nos últimos dias, muitos vão afastar da fé, ou seja, vão esfriar na fé, vão se tornar insensíveis, vão se tornar neutros com relação à obra, já não vai mais estar fazendo a obra como fazia, vai estar com o coração ali insensível, com a sua vida insensível, porque está dando ouvido a espírito de demônios. E a doutrina, a espírito enganador, sedutor, e a doutrina, a ensinamento de demônio, a ensinamento hoje em dia neste mundo, como sempre teve, de demônios e pessoas pensando que é Deus, é ensinamento de Deus, e a Bíblia está longe do que estão ensinando aí. E aí Paulo diz que muitos vão se apostatar, ou seja, vão abandonar a fé, vão esfriar, vão se tornar insensíveis com relação às coisas de Deus. Pela mentira de homens que têm a sua própria consciência, homens mentirosos, com a consciência, sua mente cauterizada com o pecado. E é enganoso, é muito enganoso, nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos insensíveis às coisas de Deus. Tiago 4,17 diz que aquele que sabe o bem que deve fazer não faz, peca. Quantos sabem bem que deve fazer, que precisa se envolver na obra de Deus, precisa se envolver com a palavra de Deus, precisa se envolver com o Espírito Santo, precisa se envolver com as coisas da igreja, mas não se envolve porque estão insensíveis. Porque estão com o coração endurecido, insensível, frieza na alma, no coração, com relação às coisas da igreja, e acaba se afastando de Deus. Aleluias. Jesus está voltando, em breve Ele está voltando. E nós precisamos está envolvido na obra dele, porque não existe outro caminho, não existe outra forma. Jesus, ele diz em Mateus 7, 13, 14, ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se encontram. Tem pessoas fugindo disso aí, achando que a porta se tornou larga, simplesmente estão insensíveis às coisas de Deus, deixou de amar as coisas de Deus. Nosso Deus não mudou, o caminho não mudou, é nós que se tornamos insensíveis. Deuteronômio 30, 15, 19, aleluia, diz assim: vê, hoje te propõe a vida e o bem, a morte e o mal. No versículo 19 ele vai dizer: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos. Tem gente escolhendo, continuando como no passado, escolhendo a morte, escolhendo o mal que Deus falou para não escolher. Deus propôs a vida e o bem, muitos estão escolhendo. Aleluia. Quero estar terminando aqui, mas antes eu quero ler a segunda carta de Pedro 3, 18, 17, 2, ele diz: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Precisamos ter cuidado
precisamos ter cuidado, porque a gente temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o mundo não venha nos enganar e nós não venhamos incorrer no erro da neutralidade e nos tornarmos neutros. Tem pessoa que daqui a pouco ele é neutro, ele já não combate mais as coisas das trevas, ele está fazendo parte das coisas das trevas. Por isso que Paulo vai dizer que precisamos aprender a discernir o que agrada a Deus e condenar as obras infrutuosas das trevas. Está escrito no capítulo 5, versículo 10 e 11, da carta dele aos Efésios. E eu quero terminar contando uma ilustração, sobre uma ilustração, que eu já vi pessoas contando essa ilustração e eu acho interessante. Diz que tinha um homem estava em cima de um muro. Um homem estava em cima de um muro. E ali estava o anjo de Deus mandando ele descer daquele muro. Desce daí, o anjo ali desesperado, desce daí. E aí uma pessoa observando ali, o anjo ali, desce daí, sai daí. E Satanás lá na espreguiçadeira, tranquilo, os demônios lá tranquilo, olhando. E aí a pessoa ficou olhando, achou aquilo estranho, chegou lá para Satanás e perguntou: por que você está tranquilo? O anjo está lá desesperado, mandando um homem descer, e você está tranquilo. Aí o Satanás diz: não, em cima do muro é meu também. Ou seja, quem está na neutralidade, quem quer se manter neutro, não se envolve nas coisas de Deus, é contra Cristo. É o que o próprio Cristo falou, é contra mim. Quem não comigo não ajuda, espalha. Quem vive na indiferença já é Satanás. Não tem como. Então que nós, nesta noite, venhamos nos levantar para combater as obras infrutuosas das trevas. E não venhamos deixar que o nosso coração, a nossa alma, venha se tornar indiferente com as coisas de Deus. Venhamos nos tornar frios, insensíveis com a obra de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, irmãos, vamos estar fazendo essa oração de término. Aleluia, glória a Deus, obrigado, meu Deus. Oremos, bondoso e eterno Deus. Pai, não nos deixe ter um coração insensível, não nos deixe ter um coração frio, meu Pai. Oh, meu Deus, nós venhamos nos envolver de corpo e alma em tua obra, de corpo e alma em tuas coisas. Queremos estar envolvidos contigo, ó Jesus. Oh, meu Deus amado, Deus querido, Pai, que a tua igreja não venha correr no erro da neutralidade, não venha se tornar neutros com relação à tua obra, não venha se tornar insensíveis com relação ao teu querer, à tua vontade, mas venhamos, meu Pai, estar envolvido, aleluia, meu Pai, nas tuas coisas. Oh, meu Deus, eu oro agora pedindo, Pai, que o Senhor mais uma vez venha contemplar, meu Pai, estes nomes escritos nesse caderno de oração, meu Deus amado, e venha fazer a tua vontade, cumprir o teu querer na vida de cada um, Pai. Leva a tua igreja em segurança, nos leva para os nossos lares, Pai, guarda das tuas potentes mãos, guarda a nossa entrada, a nossa saída, em nome de Jesus. Assim nós oramos, meu Deus. Oh Deus amado, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim, sinal de receber. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, com todo o povo de Deus na face da terra, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Terminado em nome